Senhor. Bom dia, professor Emílio. Bom Mais dia, uma Fátima. vez. Tudo bem? Tudo bem, tudo muito bem. Hoje, professor Emílio, vamos falar das réguas duplas que usa nas suas aulas a matemática e que foi um recurso didático inventado por si. Explique-nos então como é que funcionam estas réguas duplas que nós temos aqui. E vamos ver o que é que elas realmente podem dar, porque podem dar muita coisa. Portanto, são duas fileiras, duas séries, aqui assim para a câmera, está ótimo. Duas séries de número, não é? Exatamente. Só que começamos em 0 e terminamos em 20. Exatamente, caso. de 0 a 20. Por trás tem velcro. Por trás tem velcro. Tem velcro e, portanto, tem velcro e, portanto, eu vou fixar atrás os múltiplos de 2. Muito bem. E a Fátima, faça-me o favor. Então nós vamos dobrar agora os múltiplos de 3. Portanto, eu dobro assim o 0, depois o 3 e assim por diante. Depois vem o 6. Sabe que as primeiras que eu fiz eram enormes, eram grandes, ainda tenho lá. Tinham mais números, não é, Emílio? Não, acho que tinha a mesma coisa, mas o tamanho das pestanas, é que era maior. Eu chamei isto de pestanas. Sim. Pestanas, ou pálpebras. Sim. Pronto, portanto, quer dizer, atrás ficaram os pares, neste caso, à frente, em cima, ficaram os ímpares. Muito bem. Pois. E agora, se nós sobrepusermos, portanto, a ver como é que funciona. E porquê é que funciona assim? Sobrepusermos, o que é que temos? Temos os múltiplos, os números que são ao mesmo tempo múltiplos de 2 e 3. Exatamente. Que é o 0, o 6, o 12, o 18. Exatamente. Portanto, são os múltiplos comuns. Exatamente. Portanto, a criança que está a aprender, neste caso, vê na prática quais são os múltiplos de 2, de 3 e depois quais são os comuns. E os comuns são os que têm aqui esta parte, são os que têm a janela aberta. E o mínimo é o mais pequeno. Pois, o mínimo múltiplo comum será o mais pequeno. É claro. Depois faríamos a mesma coisa para os divisores. E aqui entra... O Emílio, deixa-me só interromper, o Emílio, portanto, estamos a partir do concreto, não é? De algo que é concreto, e diga-me as perguntas que vai fazendo às crianças quando lhes vai explicando, porque depois aqui a certa altura passa, os números vão até 20, e depois perguntava o seguinte... Exatamente, portanto, eles, digamos, um dos alunos põe os múltiplos de 2, o outro, se podem estar aos pares, os múltiplos de 3. E manda sobrepor. É claro que aqui aparecem palavras novas. Múltiplo, depois vai aparecer o comum. Portanto, vão aparecer duas palavras novas e muito importantes do português. Exatamente. O comum, que é, uma palavra com imensos significados. Sim. Pode ser o quê? Pode ser o geral, pode ser aquilo que é abundante, etc. Portanto, o comum pode ser comunista. Pode ser também, vem daí. Pode ser comunista. Mas porque os comunistas têm a ideologia da comunidade. Aquilo que está em comum. Exatamente. Está em comum, portanto, é aquilo que é posto em comum. Aqui deve-se dar à criança, portanto, alargar o significado da palavra. Isto é muito importante. E é importante por causa da conquista da língua. E depois vai aparecer, quando eu sobreponho, portanto, vai aparecer também o quê? O mínimo múltiplo comum, que neste caso é 6. Eu posso perguntar quais são os múltiplos comuns. E ela terá que dizer o 0, que é múltiplo, como se sabe, de todos, depois o 6, depois o 12, depois o 18. E agora, qual é o mais pequeno? O mínimo. É claro que, quando pergunto o mínimo, estamos a entrar na gramática, nos superlativos. É verdade. Depois já vai ser o máximo. Ora, isto é extremamente importante. Porquê? É a língua. É engraçado, estamos a juntar os números com a língua, não é? A matemática com a língua que é indispensável. E a propósito da língua, podemos também, e do comum, portanto, podemos falar em quê? Em Roma, no latim.
no de latim. onde vêm as nossas No origens. latim que vem do nome de Lácio. Lácio, que era a província que tem por capital Roma. E este latim deu origem a quantas línguas? A 5. A 5 flores. O romeno, o italiano, o português, o francês e o espanhol. Portanto, deu origem a estas 5 flores. Das quais o Olavo Bilac, que é um grande poeta brasileiro, mas também um cantor português, mas neste caso estamos a falar do poeta, extraordinário poeta, que tinha um culto extraordinário pela língua portuguesa. E faz este poema que é lindíssimo. Então diga-nos. Última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo, que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, tens o tron e o silvo da porcela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo-te o tom agreste de virgens selvas e oceano largo, amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Bom, este soneto, que bonito, que é lindíssimo. É bonito, é muito bonito. Que é lindíssimo, portanto, quer dizer, e vai recorrer a quê? À bruta mina que entre os cascalhos vela. O que são os cascalhos? Os cascalhos, olha, eu uso para a minha neta, por causa do performance. Porque ela diz, não tem tradução. E eu digo, tem tradução. Performance. A palavra performance em inglês, desempenho, como é que traduz? Desempenho, sei lá, tem outras coisas. Várias. Mas nada que não seja possível estender o registro da palavra portuguesa. Quer o desempenho, quer outras. Que estão na tradução, portanto, nos dicionários de inglês-português. É um bocadinho como a saudade, deixe-me interrompê-lo, porque muitas vezes dizem que a palavra portuguesa saudade que não tem nenhuma palavra específica em determinadas línguas que realmente represente saudade. E agora, esse termo, por acaso, da performance, nunca tinha ouvido dizer. A Matilde defende que não tem tradução para português. Defende que tem um ambiente, digamos, tem uma extensão que a palavra desempenho não alcança. Não alcança. Bom, eu digo, isso é conforme, mas se nós formos ver ao dicionário o significado da palavra performance, vemos que desempenho pode de facto alcançar todos aqueles termos. Mas enfim, temos que aceitar. São pontos de vista e respeitamos a Matilde, não é? São pontos de vista, assim como realmente na saudade era ela acha que sim, ela conhece bem o inglês e o português, acha que não. Bom, está bem. Acha que de facto as duas palavras não são coincidentes. Sim. A palavra performance tem uma abertura maior que o desempenho. Ou diferente. É capaz. Mas é semelhante, acaba por ser semelhante em algumas situações. Sim, em muitas situações é a mesma coisa, não é? Mas eu, é claro, defendendo o português, mas vejo que tenho que ceder. Tenho que ceder porque... Há que não ter orgulho demasiado. Não, nem sequer conheço o inglês. Pois, ela conhece mais. E ela conhece muito bem. Claro. De maneira que, enfim, é isso. Ela fala de uma forma mesmo. E agora vamos então mostrar. Então vamos lá. Vamos ver aqui mais. Aqui as nossas réguas. Ainda falta algum tempo. Vamos nós temos aqui, já está os pares e ímpares, já vimos. Sim. Os múltiplos de 4, os múltiplos de 3. Pronto, aqui são exemplos múltiplos de 4, os múltiplos de 3. Comuns de 4 e 3. O menor múltiplo comum, que é 12. Depois aparecem os divisores de 12, os divisores de 18 e depois sobrepostos, os divisores sobrepostas, as réguas, os divisores comuns e o máximo divisor comum. Pronto. Aqui nós tínhamos começado a falar de como com estas réguas nós conseguíamos introduzir aqui o conceito mínimo múltiplo comum.
partimos dos múltiplos para aqui a criança entender o que é o máximo divisor comum. Então, nós começamos por fazer exemplos de divisores. Aqui, divisores 12 e 18. Sobrepomos depois as réguas e depois vamos buscar, em vez do mínimo, não é? Portanto, aqui estamos a falar do máximo divisor comum e neste caso víamos que era 6, não é, Emílio? Entre 6 e 12. E, portanto, a criança vê na prática... É claro que isto são problemas que devem aparecer nos programas do 6º ano. Mas depois aparecem, devem naturalmente acompanhar com exercícios práticos, não é? Exercícios práticos. Exercícios práticos. Não sei se está a ver bem. Aqui eu acho que é um bocadinho pequeno, mas o Emílio aqui colocou 2 fotografias, não é? 2 desenhos de um jardim. Explique-nos lá, Emílio. Pois, o jardim, portanto, plantou ao longo da área, plantou de um lado gerânios, do outro lado gerânios de 2 em 2 metros e as roseiras de 3 em 3. E depois a criança verifica que 6 e 2 e 3 e 2 e 3, verifica portanto, que o mínimo múltiplo comum, o mínimo comum é 6 e depois o outro múltiplo a seguir é 9. 9? Não, 6. 6 é 12. 12, que já não está aqui. 12 e exatamente, é 12. Exatamente. Depois aqui é um exercício um bocadinho diferente. Mas este já mete frações, não é, Emílio? Em que são, os ciclistas dão a volta a uma pista, um deles demora 5 minutos a dar uma volta, o outro demora 4, ao fim de quanto tempo é que voltam a encontrar-se. Depois, quantas voltas é que deram até se encontrarem. Pronto, este e aqui exercício. Temos realmente aplicações práticas em que necessitamos de conceitos matemáticos, não é? Exato, para conseguir resolver. Sim. Está muito bem. Ora, isto deve a criança fazer por volta, portanto, do 6º ano, portanto, 6º ano são 12 anos, 11, 12 anos, aos 12 anos. Embora os pares e ímpares apareçam muito mais cedo. Mas o máximo jogo comum e o mínimo comum só aparecem muito mais tarde. E é estes aspectos que são tratados, que se podem tratar. E diga-nos aqui as perguntas que costuma fazer então às crianças, quando elas estão... Nós víamos sempre que as crianças estavam super entretidas com as réguas, elas gostam de manipular. Eu, por acaso, não trouxe essas fotografias, mas vê-se que elas ficam vidradas. Ficam pregadas a estes aspectos. Eu vejo que sim. Enfim, quer dizer... Elas gostam muito da manipulação. Quais são os múltiplos 3? Uma das coisas que elas verificam é que o 0 é múltiplo de todos. Portanto, isso mandam-se fazer vários múltiplos, os múltiplos de 4, de 5, os 3, os 2, e o 0 aparece sempre. Portanto, generalizamos. O 0 é múltiplo de todos. Depois, eu vou trazer outro material que não trouxe hoje, sobre os múltiplos e os restos, porque é muito engraçado verificar que os restos da divisão por 3 são 1 e 2. O resto da divisão por 4 é 1, 2 e 3, etc. Portanto, que o resto da divisão do número por um determinado número são a partir do 1, portanto, são os números 1, 2, etc. Conforme... Até o número antes do próprio, não é? Até o número antes do próprio. Pois, não é? Eu vou mostrar um material. Para explicar bem como eles podem entender este conceito do resto. Exatamente. Está bem, então, Emílio, estamos com 14 minutos e eu penso que para mostrar realmente este recurso didático das réguas duplas, que foi inventado pelo professor Emílio, e vemos como uma coisa, um material muito simples, não é? Que nós até poderíamos fazer em casa, se tivéssemos... Sim, os primeiros, estes foram mandados fazer, mas os primeiros foi sempre tudo feito à mão. À mão, em casa. E realmente podem ser tão úteis. Só tem uma dificuldade, é que como cada aluno deve ter uma régua, o professor teria que fazer 20 e tal. Pois. Aí dava algum trabalho. É preciso ter habilidade manual e tempo.
Mais tempo. E dedicação. Mais tempo. A questão é mais o tempo. Sim, tempo. Mas até se pode... Mas o tempo, neste caso, recupera-se. Depois ganha-se. Exato, ganha-se. E, Mídio, vamos então terminar porque faltam 4 segundos. Muito obrigada e até à